Olá, amigos que nos acompanham aqui na TV Web Luz, no programa Identidade. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da doutrina espírita. Hoje vamos dar continuidade sobre o assunto autocura, mas dando enfoque ao pensamento e ao sentimento. Vamos então recordar um pouquinho do que naturalmente acontece com cada um de nós. Há dias em que levantamos e que estamos radiante de alegria, um sentimento que parece nos vir de dentro da alma, e isso nos torna um semblante tranquilo, e saímos para o nosso dia a dia. Encontramos aquelas pessoas, quem nós conhecemos, que nos olham nos olhos e nos diz: o que aconteceu? Você está alegre, contente? Pois esse sentimento que vem do nosso interior modifica a nossa fisionomia, o nosso semblante, modifica os nossos olhos e gera aquela expressão bastante conhecida. O que viu? Passarinho verde? Parece que é uma exteriorização da nossa alma, do que sentimos e do que pensamos. Mas também existem situações em que acordamos de manhã e nem nós mesmos nos conhecemos. Olhamos no espelho ao fazer a higiene matinal e as nossas sobrancelhas estão em V, o nosso semblante parece que nem somos nós. Retrata de alguma preocupação, ou de algum sentimento, ou de alguma informação, ou de algo errado no trabalho, ou algo que não caminha bem em nossa própria família. Nos faz ter pensamentos preocupantes que geram um semblante diferenciado. E quando encontramos aquelas mesmas pessoas que nos conhecem, nos diz: qual o problema? O que está acontecendo? Pois não conseguimos esconder. Parece que exteriorizamos o que a nossa alma está sentindo e o que a nossa mente está pensando. E isso torna o nosso semblante completamente diferente. Pois bem, é sobre este assunto que nós vamos tratar hoje. Queremos enfocar uma compreensão melhor na visão espírita, na visão da doutrina espírita, o que são esses pensamentos e o que são esses sentimentos. Desta forma, vamos admitir, por conceito, por uma definição, de que o pensamento é a matéria sutil que emana do nosso perispírito para veicular as ideias ou os sentimentos da nossa alma. Nada difícil. Espiritualmente, ou através da compreensão da doutrina espírita, estamos, por definição, compreendendo melhor o que é o pensamento. E repetimos, o pensamento é a matéria sutil que deriva, que emana do nosso perispírito para veicular o que sentimos em nossa alma. Tendo isso como verdadeiro, podemos compreender que o sentimento, então, dá origem ao pensamento, ou que o pensamento é consequência do que estamos sentindo? Para esclarecer isso, podemos ir buscar na doutrina um ensinamento de André Luiz. E André Luiz, no livro Entre Dois Mundos, nos ensina e nos esclarece algo sobre o sentimento e o pensamento. Ele nos diz assim, abre aspas, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa, na composição em que se derrama do espírito que a criou, é passiva diante do sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Profundo isso, né? Ele admite que o pensamento tem uma força energética poderosa e viva, e que emana, que vem, que nasce do nosso espírito que a cria, mas é passiva diante do sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal.
Assim, a gente pode compreender que o sentimento está implícito no pensamento, que lhe dá origem e o caracteriza. São distintos, mas manifestam-se como uma unidade. Desta forma, podemos admitir que existem sentimentos, que o sentimento emitido é algo forte que vem do nosso interior e que a sua vibração pode ser caracterizada para o bem ou para o mal. Depende do sentimento que o criou. E que esse pensamento emite vibrações energéticas. Quando essas vibrações energéticas têm como origem um sentimento ligado ao amor verdadeiro ou a sentimentos semelhantes que derivam do amor verdadeiro, a compaixão, a caridade, a fraternidade, a mansuetude, isso caracteriza uma vibração de alto poder energético, de vibrações para o bem. Porém, quando esse mesmo sentimento origina um pensamento favorável, de alta vibração, de alta energia, etérico, de ondas curtíssimas, esse sentimento, que é para o bem, derivado dessa nossa sensibilidade, que tem como causa o amor verdadeiro ou fraternidade, temos uma vibração de padrão vibracional, etérico, sutil, de ondas curtas, como dissemos. Mas a contrapartida disso, quando temos pensamentos de baixa vibrações, sentimentos ligados aos nossos vícios, ligados à matéria, à posse, são vibrações de baixa intensidade, densos, de vibrações que são derivados dos nossos vícios e da nossa ligação à matéria. Esses sentimentos, então, são sentimentos densos. Essas duas diferenças, sentimentos sutis e sentimentos densos, originam do que sentimos e geram pensamentos correlatos a esses dois tipos de pensamentos e sentimentos, dois tipos de vibrações. Desta forma, podemos lembrar Marlene Nobre, quando cita no seu livro Obsessões e Suas Máscaras, que fala sobre correntes, circuitos, ondas, que nos faz compreender essa energia vibracional, onde nos ensina, nesse livro imperdível, que toda vez que pensamos, estamos propensos a ter sentimentos de ondas curtas, de ondas médias e de ondas longas, e que os sentimentos de ondas super, ultras curtas, são sentimentos mais etéricos, mais elevados, ligados aos seres angelicais. Porém, a mente humana, nos afirma o livro, tem capacidade de gerar ondas curtas, ondas médias e ondas longas. Você que está do outro lado acompanhando a nossa linha de raciocínio, normalmente no dia a dia, que tipo de ondas produzimos? Isso nos faz pensar um pouquinho. O pensamento é algo tão poderoso que vários autores refletem, afirmam, trazem informações sobre o que significa em nosso ser espiritual. Então vamos citar Ernesto Bozano no seu livro Pensamento e Vontade, onde ele cita dois outros autores, Annie Besant e Charles Ledbetter, que vai buscar nas afirmações retiradas de um outro livro, Thought Forms, Formas Pensamentos, que nos afirma o seguinte, que o pensamento gera vibrações em nosso corpo mental, mais especificamente na natureza da substância que compõe o nosso corpo mental, que está no perispírito, fazendo essas vibrações se adensarem ou se sutilizarem, dependendo da natureza do sentimento que originou esse pensamento. E essa vibração, como em todos os corpos, quando vibram, se aquecem pelo atrito das suas vibrações e se aquecem, se dilatam
e se dilatando pela força do nosso pensamento, exterioriza-se além dos nossos limites corpóreos, fazendo-se reverberizar no espaço aonde a natureza é análoga à sua. Estou querendo dizer com isso que o teu corpo mental, para dizer mais especificamente, o corpo mental que está contido no teu perispírito, quando pensamos, ele vibra e as suas energias se dilatam e ultrapassam além dos nossos limites corpóreos, fazendo a sua natureza, da sua energia, pulsar e vibrar no plano espiritual, porque é lá que se encontra natureza análoga à sua composição perispirítica. E quando este corpo, vamos especificar melhor, e quando o teu corpo de energia pulsa no plano espiritual, atrai para si substâncias análogas à sua, ou seja, semelhante atrai semelhante. Vamos então imaginar que os teus pensamentos tenham sido de pensamentos adequados, que te favorecem, derivados do amor, de compreensão, de paz, de harmonia, de satisfação com a tua vida, com a tua família, com o teu emprego. Os teus pensamentos, então, serão todos favoráveis, porque o sentimento que o origina é adequado, deriva de satisfação, de aceitação, de paz. Esse pensamento, então, vibra energias sutis, elevadas, de alto padrão. E como é o teu corpo que origina esses pensamentos, que está pulsando desta forma no plano espiritual, atrai para si as energias semelhantes. As energias dos amigos espirituais desencarnados, que estão no plano espiritual e que passam ao nosso lado e identificam essas nossas energias vibracionais positivas, análogas às suas, e olham para nós e nos reconhecem pelos nossos pensamentos e sentimentos. Portanto, se associam a nós, nos incentivando, nos envolvendo, nos intuindo, nos inspirando de mais energias positivas, semelhantes à que estamos pensando. E aí surgem aquelas ideias maravilhosas que temos num átimo de tempo, provindas não do nosso orgulho ou daquela situação que estamos nos achando, mas provindas destes amigos que por semelhança nos envolvem no plano espiritual e a sua radiação de energias positivas nos facilitam a criação de novas energias e, portanto, energias positivas atraem energias positivas e assim nós vamos criando condições favoráveis ao nosso dia a dia. Um outro lado é se os sentimentos que geraram esses pensamentos forem sentimentos de baixo padrão vibracional, sentimentos ligados aos nossos vícios, ligados à matéria. Quais? Provavelmente o rancor, as mágoas, inveja, depressão, angústia, vingança. E vamos parar por aqui porque tem um caminhão desses sentimentos ligados aos nossos vícios, que não são dos outros não, que não são nossos pais, os culpados, somos nós mesmos, provavelmente por ações do passado, e mais do passado ainda, de outrora, em vidas passadas, que carregamos para esta vida a oportunidade de depurar as nossas mazelas. Não importa de onde venha, importa que o teu sentimento da alma está gerando um pensamento de baixo padrão vibracional, de ondas longas, densos. Essas energias, geradas desse pensamento, provocam em ti, no teu perispírito, mais profundamente ainda, no teu corpo mental, vibrações de baixo padrão vibratório. E ele também se aquece, se dilata, ultrapassa os nossos limites corpóreos e vibram no plano espiritual, aonde existem as energias análogas
a essa energia do corpo mental. E a quem, ou melhor, e quem vai atrair para esse tipo de energias? Aqueles espíritos desencarnados que estão vibrando energias semelhantes àquela. Portanto, passam ao nosso lado e sentem a nossa energia de vingança, de mágoa, até energias de tristeza, energia de desacreditar na própria vida, ou aquela energia que a gente gera quando fica se sentindo o patinho feio da história. E esses seres espirituais, não por maldade, mas por externalizar aquilo que nós estamos sentindo, vê em nossos pensamentos uma semelhança e se encosta em nós, não porque são maus, porque nós o atraímos para essa situação reverberizada desse pensamento. E aí começa a nos intuir, é isso mesmo, a vingança tem que ser feita, pois ele não poderia ter feito isso com você. Sentimentos de inveja, de tristeza, de que ninguém nos compreende. E esses sentimentos ficam reverberizando em nossa mente, porque são intuídos e alimentados num feedback dado por este amigo espiritual que nos identifica como ser semelhante. E nesta força de volta ao centro, essa força que não dissipa, que você pensa, joga para o espaço e ele não dissipa, pois ele volta reverberizando na sua mente. Mas ele não podia ter feito isso comigo. Vai gerando essa energia em você e passamos dias com esses pensamentos ruins. É essa energia do pensamento que eu estou enfocando no dia de hoje. E quando nós criamos isto, fica dentro do nosso espaço áurico, dentro da nossa energia áurica, esse padrão de vibração para o bem ou para o mal, dependendo do sentimento que o originou. É isso que fica na tua aura, caracterizando você, dizendo o que você é, o que você vale. E a consequência de tudo isso é que vamos enfocar neste momento. Estas energias que nós geramos em nosso campo áurico, dependendo dos sentimentos que a nossa alma exterioriza para a formação dos nossos pensamentos, qualificando o padrão dessas vibrações para o bem ou para o mal, é que nos interessa no dia de hoje. Vamos analisar que esta energia, independente da sua qualificação, constitua no teu espaço áurico o teu padrão de vibração. Isso nos faz recorrer a Edith Fiore, que no livro Possessão Espiritual nos ensina que a aura formada por pensamentos de alta vibração, derivadas do amor verdadeiro, forma em nossa aura uma espécie de uma couraça protetora, impedindo que energias malfazejas, energias deletéricas, adentrem ao teu espaço áurico. Ficam barradas no limite, nessa película externa da nossa aura, nos possibilitando assim uma espécie de proteção das energias não adequadas ao que você é. Funcionando semelhantemente, compara Edith Fiore, ao sistema imunológico do corpo físico, que destrói todos os corpos não adequados ao nosso organismo, protegendo assim o nosso ser de substâncias que não desejamos. Essa energia que nós criamos pela força do nosso pensamento, que pulsa e vibra, formando o que você é, a ponto dos outros identificarem pelo semblante da nossa face, se estamos otimistas ou pessimistas, se estamos de bem ou de mal. Tipo assim, hoje eu não vou falar com o meu chefe, que hoje ele não deve estar bom. A fisionomia dele não me estimula a pedir o aumento que acho que mereço. Ou o contrário, hoje é o dia de falar com o chefe. Nós percebemos isso nas pessoas,
que o nosso comportamento facial, a nossa forma de viver, é um produto do que pensamos, que é um produto do que sentimos. Portanto, temos que dominar e forçar esses sentimentos do bem na prática do exercício para ter bons pensamentos. E se temos bons pensamentos, temos uma boa conduta na nossa vida, aproximando de nós seres angelicais que normalmente ajudam e instruem o nosso passo a passo. Criado essa energia em nosso espaço áurico, essa energia já pulsa no meu ser, e agora eu estou imaginando que os meus sentimentos não estão adequados, os meus pensamentos são pensamentos pessimistas, e eu estou começando a sentir que nesse pessimismo, as energias que estão no meu espaço áurico começam a envolver todo o meu perispírito. E as energias que o meu perispírito tem são essas, provenientes dessas vibrações, ondas longas, pegajosas, pesadas, que envolvendo o meu perispírito, entopem os nossos nadis, os nossos meridianos, os nossos dutos energéticos, fazendo com que as energias novas não circulem em nosso perispírito para renovar as suas energias. Portanto, o alimento dos nossos órgãos perispiríticos estariam debilitados pelo nosso pensamento. E sabemos que uma vez criado esse sentimento, esse pensamento de ondas longas, pesados, não é muito fácil de dissipá-los para o universo. Nos ensina a doutrina que temos 3 caminhos apenas para dissipá-los. O primeiro caminho é o caminho que o nosso corpo nos oferece, pois é ele, o nosso corpo, o bendito dreno que Deus nos permite para drenar do nosso perispírito, da nossa força de sentimento espiritual, as mazelas do nosso ser e drená-las em forma sempre de doenças, pois a energia desses sentimentos e pensamentos provocam em nosso perispírito falta de energização para os órgãos perispirituais que alimentam e formam os nossos órgãos fisiológicos. Estando eles desabilitados, não alimentados pelas energias positivas de que precisam, debilitam-se e subnutridos não geram a energia que deveriam gerar para alimentar a formação do nosso órgão fisiológico, acontecendo aí a doença do nosso ser orgânico. Portanto, a doença é uma espécie de nosso corpo humano, quando adoecido, é uma espécie de elemento utilizado para drenar as energias não adequadas do nosso perispírito por força dos nossos pensamentos. Então, a primeira forma de drenar as vibrações energéticas negativas do que pensamos é a doença do corpo físico. A segunda forma de nós dissiparmos essas energias para o universo é elevando o padrão vibratório, elevando as nossas vibrações pela nossa vontade, pela força da oração, dos preparos que fazemos normalmente antes dos trabalhos mediúnicos nas casas espíritas. É essa volta ao nosso interior, essa vontade que nós emitimos para nós mesmos, pela força da oração, da boa palavra, da música, que nos eleva o padrão vibratório. Essa elevação dessas energias dentro do nosso espaço áurico, pela tua vontade e pela tua mente, permite dissipar as energias malfazejas, as energias deletérias, provindas daqueles maus sentimentos e maus pensamentos de outrora, que a posterior, na força da oração, podemos reorganizar as nossas energias. Porém, esta forma de dissipar se dá apenas naqueles pensamentos leves, não tão agregados, não tão pesados do ser humano. E a terceira e última forma de dissipar essas energias
se dá para aquelas que ficam agregadas, grudadas, pesadas. Aquele sentimento de vingança, aquele pensamento de rancor, de mágoa, de tristeza profunda que anula o ser. Esses ficam impregnados, essas energias ficam impregnadas nos liames, nos fios energéticos perispiríticos, grudando e entupindo os nadis, os dutos por onde circulam a nossa energia, nos prejudicando. Esta forma mais densa, provinda dos pensamentos mais pesados, apenas serão dissipados na nossa vida umbralina, nos diversos planos dos umbrais que iremos despertar pós-vida orgânica, quando nós fazemos a passagem e despertamos no mundo espiritual, na erraticidade, nos nossos umbrais da vida. Lá, esse umbral é formado proveniente do teu limite de pensamento, da tua zona de remorso, do teu sentimento de culpa, gera e constitui toda a forma e o conteúdo do umbral em que despertamos. Lá, pelo ranger de dentes e pelos sofrimentos, iremos sim dissipar essas energias até que vamos cair de joelhos e arrependimento profundo e sincero, estaremos ao ponto de ser resgatado pela espiritualidade e tratado em diversos hospitais, instituições, para nós termos, pela misericórdia divina, a oportunidade nova de nova reencarnação para novos reprocessamentos e etc. São esses 3 pontos. Ou o corpo adoece, ou fazemos muitos preparos e muitas orações para dissipar pequenas coisas, ou nos umbrais da vida dissiparemos aquilo que tornamos verdadeiro pelos nossos pensamentos, que são aquelas formas, pensamentos de Ernesto Bozano, ou as larvas mentais de André Luiz, que corroem o nosso ser, caracterizando em um carimbo o que nós fomos na vida. Isso é o que fazemos a nós próprios, em nosso perispírito, pelos nossos pensamentos provindos dos sentimentos. É importante ou não para nós darmos a cara da nossa atual oportunidade de vida? E uma outra visão que nós podemos ter é o que esses pensamentos nossos podem causar em outro perispírito, do semelhante, daqueles que estão conosco pelo caminho. Quando eu, por inveja, quando eu, por determinação de maus pensamentos para um terceiro, tento invadir aquele espaço áurico. Deus não nos permite de forma nenhuma que esses pensamentos adentrem ao espaço áurico do nosso semelhante. Esse pensamento ruim é tão pesado que não permeia o limite do espaço áurico do nosso semelhante. Ele bate e, como ele é denso, ele não permeia e não adentra o espaço áurico a fim de prejudicar ao nosso semelhante. Mas, ao bater no limite do espaço áurico do nosso semelhante, esse semelhante percebe essas energias e é capaz até de identificar de onde vem e quem está emitindo. E pode até, ao ser identificado que ele está sendo atacado e ofendido injustamente, pode começar a querer devolver por vingança a quem lhe emitiu esses pensamentos, sentimentos iguais ou piores. E o que nós fazemos nessa hora? Criamos já em nosso interior, em nosso espaço áurico, energias semelhantes àquelas que estavam nos atacando, para poder emiti-las. E são essas que você cria em seu interior, é que lhe prejudica o ser, necessitando das 3 formas de dissipá-las, que conversamos há pouco. Então, portanto, nenhum semelhante pode alterar o teu espaço áurico se você não permitir. Queridos companheiros que nos seguem, as nossas gravações, aos nossos temas de compreensão, fica aqui uma conclusão, que somos nós, únicos seres, capazes de nos prejudicar. Nenhum outro semelhante pode alterar a tua realidade de vida. É como perceber que Deus coloca em nossas mãos
a oportunidade de dar destinação a esta encarnação. Somos os únicos responsáveis pelo que vai nos acontecer. Trabalhe o teu pensamento, trabalhe o teu sentimento do lado positivo, do lado a construir uma estabilidade vibracional. Tenha a mente livre e aberta para ter ao seu redor espíritos de luz, anjos, arcanjos, serafins, seja lá o nome que for, mas mentores queridos que possam te intuir positivamente, extraindo de você os teus pontos fortes, para os teus passos serem mais fortes ainda. E no pensamento positivo, poder criar o que você é capaz de criar. Tenha uma boa vida e aproveita esta encarnação. Um grande abraço e até o próximo programa.